Olá, eu sou o Sérgio Fiuza. Eu vou fazer a apresentação do tema da palestra Erosividade, Balanço Hídrico, Fluxo de Massa e Energia no Planejamento do Uso do Solo na Amazônia. Na verdade, tento fazer a junção desses conceitos de erosividade, de balanço hídrico, de fluxo de massa e energia, que eu vinha estudar separados e vi o potencial, vi a possibilidade de reunir esses conceitos, porque durante minha tese de doutorado, que eu fiz sobre erosividade, das chuvas lá em Jaboticabal, com série de dados de 50 anos, mas durante o período do doutorado, eu fiz a disciplina de agroclimatologia, e você entra em contato com o conceito de balanço hídrico, que é o balanço hídrico climatológico, e eu tive também a oportunidade de passar alguns meses, 6 meses, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e pude estudar e ver os trabalhos que fazem com relação a fluxo de massa e energia, que é o relacionado ao manejo da matéria orgânica e da rotação, do plantio direto, enfim. E foi muito proveitoso esse período no Rio Grande do Sul, porque o Sul é uma referência, né, nesse tema de manejo do solo e da água e conservação do solo e da água. Eles relatam que houve um regresso, principalmente na questão do terraceamento, mas eles são pioneiros nesse sentido e estão voltando a aplicar e refazer os terraços que foram até desfeitos. A erosividade, né, é a capacidade das chuvas para causar a perda do solo. Então, no fundo é mostrado esse trabalho de uma revisão sobre a erosividade, e é um trabalho recente, tem vários outros trabalhos recentes. Então, apesar da equação universal de perda do solo já ser antiga, ela ainda é o padrão que de avaliação e de determinação da perda do solo. A, a erosividade, ela é causada, a erosão do solo é causada pela energia cinética, né, a combinação da energia cinética da gota de chuva e da enxurrada, né, da água que se acumula, da enxurrada, em função dos fatores do solo, do relevo, do potencial erosivo das chuvas e das práticas de controle de erosão. Então, o conhecimento das características das chuvas, ela permite que seja feita o planejamento de estruturas de conservação do solo e da água, as práticas agrícolas que visam a conservação de solo e água, a manutenção de cobertura, já visando essa prevenção de perda, cobertura do solo, as obras de terraços, nesse particular terraço, são fundamentais para o dimensionamento das estruturas do terraço, barragens também, todas as obras de engenharia que tem que prever o período de retorno, usa esse conhecimento de, de características da chuva, e estruturas hidráulicas de fluxos de águas pluviais, né? Principalmente porque também nas zonas urbanas o problema das, dos eventos extremos de precipitação causa anualmente perdas e morte de pessoas, deslizamento de terras, enfim. Então, também tem aplicação urbana. As aplicações são estimar a perda e o risco de erosão do solo,
identificar tendências e ameaças de mudanças climáticas, também os eventos intensos, eventos extremos de chuvas, e a gente pode também citar os eventos extremos de seca, planejar as estruturas de conservação do solo e adotar as medidas de proteção civil. Ao fundo da apresentação, também um trabalho recente, uma revisão da erosividade no Brasil, e no Brasil, às vezes por falta de dados de chuvas, dados pluviográficos, são geralmente usadas regressões que correlacionam os totais de chuvas mensais e anuais com a erosividade. Porém, a gente, ao fazer essas correlações, em função da falta de dados mais completos, os resultados também não são, precisam ser validados, né? Precisam ser comparados, e as equações geradas, né, para calcular, elas têm demonstrado que não tem diferença significativa com as obtidas através da equação universal de perda do solo de Wishmeyer e Smith. Então, no Brasil, tem sido usado esse índice de Fournier modificado, que ele correlaciona e utiliza a precipitação média mensal e a precipitação média anual. Ele também é chamado de coeficiente de chuva, RC. Aí são dados desta revisão para localidades onde há a determinação da erosividade das chuvas, e no caso aqui para a região norte, temos dados do Amazonas com uma erosividade de 14.129 megajoule por hectare ano. Tem dados também para o Pará, está aqui os dados do Pará, chega a ter erosividades de 22.452 megajoule. Então, mais na frente a gente tem uma tabela de classificação de erosividade, e são valores altíssimos a erosividade aqui na região, potencial erosivo das chuvas aqui na região norte. No gráfico, ele mostra essa relação de precipitação, né, anual com o potencial erosivo em megajoule por milímetro por hectare ano, e há uma correlação, né, linear entre o volume e a precipitação total com o aumento da erosividade, do potencial erosivo. Então, a gente que tem altos valores de precipitação, a gente também tem alto potencial de perda do solo por erosão hídrica. Este é um mapa climático do Brasil, a gente tem essa classificação AF, classificação de Köppen. Então, nessa faixa, a gente está em níveis de erosividade AF superior a 9.000 megajoules por milímetro por hectare ano, e também estamos nessa zona AM com nível superior, perto de 9.000 hectare, 9.000 toneladas, 9.000 megajoules por milímetro hectare ano.
No Brasil, a região norte está nessa faixa vermelha, alaranjada, que tem potencial aqui erosivo, né, acima de 8.000, de 8.000 a 14.000, a 22.000. Então, o Acre, aqui nessa faixa laranja, de 10 a 12.000, e a classificação a classificação, ela fala que acima de 5.800, o potencial erosivo é muito alto. E então toda a região norte está numa faixa de potencial erosivo das chuvas considerada muito alta. Há mapas mundiais de erosividade, e nesse trabalho ele mostra que é justamente a região amazônica, né, e toda essa faixa tropical, apesar de ser as faixas, né, de maior potencial erosivo, há uma deficiência da cobertura de estações pluviográficas para medir a erosividade. Então, a gente tem um vazio em termos de dados, e é por isso que são muito utilizados esses índices, esses cálculos de erosividade, que a gente chama de indiretos, que correlaciona médias de chuva, porque os dados para fazer a erosividade exigem séries históricas de pluviogramas, que você tem características das chuvas, não só de totais de chuva, mas você tem duração, intensidade e outras características de chuva que são necessárias para o cálculo da erosividade. Esse mapa é um mapa de erosividade, um mapa global de erosividade das chuvas, e essa faixa aqui, azul escuro, é a faixa onde nós estamos com potencial superior a 7.000, ali, 7.000 megajoules por milímetro por hectare ano. Então, a gente está na faixa de maior potencial erosivo mundial, né, como mostra o mapa mundial de erosividade, e então, assim, é justamente a região em que se faz necessário o monitoramento e se faz importante a gente considerar esse valor de erosividade para as práticas de controle de erosão, o uso e manejo do solo e da água. Então, como a proposta é analisar, avaliar a erosividade e o balanço hídrico e o fluxo de massa e energia, então, no balanço hídrico, ele é utilizado, o balanço hídrico climatológico ou balanço hídrico normal, por planejamento agrícola, caracterização climática, e também exige dados médios de 30 anos. Então, são os mesmos tipos de dados utilizados e necessários para fazer o cálculo de erosividade. O balanço hídrico sequencial, que também é utilizado para tomar decisões, e o balanço hídrico de cultivos, também usado para tomada de decisões. Daí a proposta, né, de trabalho é essa, de juntar esses conceitos e no planejamento das atividades agrícolas, porque observando, a gente vê que ainda estamos numa fase aqui na região norte de tentativa e erro, etapas que em outros estados de maior tradição agrícola, com tradição de 500 anos de agricultura, conseguiram superar pela tentativa e erro. E a proposta e o pensamento nosso é de fazer
esse planejamento das atividades agrícolas e a determinação do potencial de cultivo, usando esses conceitos e aplicando ciência, né? Numa época, a gente está numa situação em que muito, todos nós somos defensores da ciência, porém ainda a gente vê que os governos, né, eles têm até uma proposta, né, eles propõem ao desenvolvimento agrícola e colocam a agricultura como o principal fator de desenvolvimento, porém, quando eles vão colocar isso em prática, muitos projetos dão errado, muitos projetos não usam essa base científica para a determinação do que fazer, como fazer, da conservação, e a gente tem observado o prejuízo, o produtor fica com prejuízo tanto por escolhas erradas, como pela perda do solo, pela erosão, que vai ser uma perda permanente, uma perda definitiva, quando a perda do próprio solo e também a perda da fertilidade. São fatores que têm determinado a pobreza no campo, né? E tem determinado a queda da produtividade e, consequência, a falência, o empobrecimento, o abandono do campo, ou o uso do solo muito abaixo do seu potencial de produtivo, no caso nosso, caracterizado por pastagens, né, extensivas e que chega nesse período mais seco, tem muito baixa produtividade. E um dos aspectos um fator primordial, fundamental para o cálculo do balanço hídrico climatológico é a determinação da capacidade de armazenamento de água do solo, e é, é uma análise que você pode fazer de uma forma indireta a partir da textura do solo, como mostra nessa figura, né? Solo arenoso, franco arenoso, solo argiloso, né? Você tem tabelados, né, a CAD em função da textura, mas uma análise laboratorial também é mais precisa na determinação da CAD. O resto dos dados são dados de radiação, dados climáticos, dados que são amplamente disponíveis, e inclusive de precipitação, no caso da CAD, também se usa precipitações médias. Agora, o detalhe é que tanto a FAO quanto os organismos internacionais, eles apontam a necessidade de ter uma cobertura a nível de fazenda, por causa da variação de precipitação que ocorre a nível de propriedade. Então, é um programa de monitoramento, de instalação de pluviômetros e monitoramento a nível de propriedade se faz necessário e urgente para a agricultura ser feita num nível assim mais científico, mais técnico, né, que é feito atualmente sem a utilização desses dados, e é feito e causa muitos prejuízos, né? Andando nas fazendas aqui, você vê que, em função de ter iniciado o período chuvoso, a pessoa faz a semeadura, mas aí vem os períodos de falta de chuva e acontece muitas perdas. O cálculo, o uso do balanço hídrico pode ser exemplificado nesse gráfico. Então, você tem os períodos de excesso hídrico e os períodos de déficit hídrico, mas juntando conhecimento aqui, justamente de capacidade de armazenamento, e você é capaz de planejar as culturas de inverno. Esse é o ponto desse debate que a gente está propondo também,
a rotação e o estabelecimento das culturas de inverno, culturas adaptadas a esse período mais seco, e fundamentada nesses dados de capacidade de armazenamento e de duração do período seco, a gente não passa não sofre os problemas do chamado veranico, mas a determinação dessas janelas, tanto de semeadura como de colheita, e o estabelecimento das rotações e das culturas é a finalidade dessa junção desses conceitos. Então, para a definição da janela climática, determinação das melhores datas de semeadura e de plantio. Um dos principais dados da nossa tese de doutorado foi justamente a comparação desse período de 71 a 86 e com o de 97 a 2013, em que há aumento da intensidade e concentração de intensidade de chuvas, o que aumenta muito o potencial e o risco de erosão. Esse dado é para Jaboticabal, São Paulo, mas pelas tendências que a gente tem observado, há quase que anualmente variação de variação no padrão hidrológico, e o que determina que anualmente a gente tem que estar adaptando e corrigindo os dados. Os fundamentos do manejo conservacionista, ele inclui o não revolvimento e o aporte de matéria orgânica, e aí a gente entra no conceito de fluxo de massa e energia, que parte da própria radiação, porque essa radiação ela vai ser utilizada para fotossíntese, para produção de energia, produção de carbono, que é a energia que é introduzida no solo. Mas essa variação da energia, essa variação do estoque de carbono no solo, ela é determinada pela adição anual de carbono no solo com a perda anual de carbono no solo. Então, nesse sentido, as práticas que são consideradas práticas que são consideradas organizativas do solo e práticas que são consideradas que causam desordem no solo. Desordem é perda de energia e tendência de degradação, né? Então, os fundamentos incluem diminuir a intensidade dos processos dissipativos, e aí envolve o não revolvimento, e aumentar os processos ordenativos, que é aumentar o aporte de energia. Nesse sentido, os processos chamados ordenativos, que envolvem maior adição de matéria orgânica do solo, tem a ver estão relacionados com a manutenção, com a escolha e a quantidade de produção de biomassa, enquanto que processos dissipativos menos aporte de biomassa. Eu tenho que ir para o encerramento, mas aqui a gente tem feito alguns cálculos desses fatores justamente para determinação da rotação das culturas que vão entrar na rotação e das culturas que vão entrar que tem que serem mantidas para cobertura durante o período de inverno. Então, a gente não tem aqui na nossa região essa da cultura de inverno, e há apenas as pastagens, e cada ano a gente percebe a insuficiência dessas pastagens, tanto para suprir a alimentação do gado, quanto para manter cobertura. Muito obrigado pela atenção, e que não foi possível falar, a gente conversa aí durante a discussão e as perguntas.